amigos. Mais uma vez, programa podcast do Gente que Fala. Estamos aqui hoje com uma pessoa que vocês vão adorar e conhecer o trabalho dele, que é o meu amigo Foch Simão. Como vai, Foch? Vou bem, é um prazer estar no seu programa, Fausto. Agora com você como apresentador, eu participei de vários programas, gente que fala, mas eram outros apresentadores, não tinha a figura central do diretor, eu né? dei uma reinventada. Fez bem, fez bem. E é muito gostoso estar com pessoas como você, por exemplo, que a gente pode conversar à vontade, contar história, não é? Na minha idade, a história é o que não falta. E você frequenta o Gente que Fala faz 24 anos. É, mais ou menos isso. 24 anos. Você é engenheiro civil, Sim. mestre em engenharia civil, mestre em administração pública e governo, auditor fiscal da Receita Federal. É isso? Isso. Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado. Você nasceu onde, Foch? Nasci em São Paulo, em 1953. 53? Ali, 10 anos depois de mim. 10 anos. Ali na Alameda Itu. Quer dizer, eu nasci na maternidade de Matarazzo, que hoje Sim. é um shopping, não existe mais. Mas meus pais moravam na Alameda Itu, número 11. Também não existe mais o prédio, a casa. Sim. Eu nasci pertinho, mas eu não me lembro de ter visto você. Eu nasci na maternidade de São Paulo. Vizinha, né? Era vizinha. O seu avô Moisés Simão, o que você tem a dizer sobre ele? Meu avô Olha aí. é o do centro aí. Eram 6 irmãos, né? Uma irmã que ficou no Líbano. Ele nasceu no Líbano. Qual é o seu avô, este? Do meio aí. Este aqui? É o Moisés. Sim. Eles são do Líbano, genuíno Líbano, que eu brinco, porque é no Monte Líbano. O Líbano só existe por causa do Monte Líbano, né? Sim. Depois agregaram um território que era a Síria, que era o sul do Líbano, o Vale do Bekaa e o norte do Líbano. Mas ali é onde viviam os maronitas, que eram católicos orientais, né? E para estudar, meu avô nasceu em 1880. A mãe dele tinha um irmão que era padre. Padre maronita é a única setor da igreja católica, o maronita, que o padre pode casar. Até não porque tinha celibato. não tinha celibato porque eles ficaram isolados do Papa, de contato com Roma, durante 600 anos. Quando os franceses redescobriram os cristãos lá, o Papa aceitou a comunidade como ela era. Ela falava aramaico, né? A missa em aramaico e todos os costumes que tinham lá. Tanto que o cardeal maronita não é cardeal, é patriarca, né? Sim. Eles tinham um rito oriental. Então o Papa na época aceitou o rito oriental. Então esse irmão da minha bisavó, mãe do meu avô, ele era padre e tinha um filho da idade do meu avô. E quando os dois fizeram 7 anos, ele levou para o monastério. Meu avô foi monge. Monastério de Meifu, fica no alto das montanhas. Monastério fundado em 1280. E lá ele ficou dos 7 até os 22. Saiu de lá monge, não se ordenou, né? Porque teria que passar por outras coisas. Mas ele era professor. Então ele dava aula no Líbano naquela época. A igreja que podia ministrar fora Beirute, nos outros lugares, cidade pequena, quem ministrava aula eram os padres, né? Ele não chegou a mudar para o Brasil? Não, ele veio atrás dos irmãos, porque os 2 irmãos mais velhos, que estão aqui à esquerda, eles vieram. É uma história interessante. Curiosamente, todos têm bigode, né? Naquela época usava bigode, né? Tanto que, não sei se pode falar, mas é um palavrão árabe, Harabi Shweb. Hara é cocô, né? No seu bigode, que é uma ofensa. Porque o bigode era o símbolo da masculinidade, né? Da autoridade. Do então, machismo. na época, né? Sim. Tanto aqueles bigodões e tal.
Isso lá no Oriente. Aqui eu acho que também, mas lá era bem mais significativo. Aham. E os 2 mais velhos, em 1800 no 89, no começo do século XX, Sim. eles vieram atrás de um tio que veio quando o Dom Pedro II visitou o Líbano. Ele convidou a comunidade maronita para vir para o Brasil, que ele queria integrar o Brasil através de comércio. Como ele sabia que o libanês, o sírio em geral, era comerciante nato, ele queria integrar o país. E realmente toda cidade, o meu pai brincava, toda cidade que progride tem uma comunidade sírio-libanesa, né. Então, esse tio deles veio, aí no começo do século XX, foi, não pôde parar, o navio não pôde parar no Rio, eles saíam de Beirute, parava em Marselha, de Marselha pegava outro navio que vinha para o Rio de Janeiro e Buenos Aires. Ele não parou no Rio, esse navio, porque tinha um surto de febre amarela. Então ele foi parar em Buenos Aires. Em Buenos Aires ele ficou trabalhando lá, o imigrante trabalhava em estrada. O argentino estava em franco progresso, né? Tirava a pedra, punha a pedra. Aí ele passou 6, 7 meses, ele juntou um dinheirinho, aprendeu a falar um pouco do castelhano. Falou: "Para tirar pedra e pôr pedra eu fico no Líbano, que lá para plantar tinha que tirar pedra, e tal". E veio para o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul ele, com um tal de Brasil, o nome da pessoa, ele conseguiu umas malas de mascate. Você deixava um dinheiro, pegava a mala com vários produtos e ia vender pelo interior. Era ele e um amigo dele. O amigo dele foi morto numa feira, porque um gaúcho queria tirar um punhal de prata que ele tinha, pegou, botou no meio, ele falou: "Não, não, não, eu vendo, eu vendo". Aí o gaúcho enfiou o punhal na barriga do Puxa do vida. amigo dele, que também era árabe, Sim. morreu nos braços dele. E o pessoal, como era, eles vinham com a alcunha de turco por causa do Império Otomano, né, o documento que eles tinham do Império Otomano, então o turco era muito mal visto. O pessoal em volta nem ligou, não teve processo, nada, falou: "Ah, é turco mesmo". Aí ele enterrou o amigo, mandou o dinheiro lá para o Líbano do amigo e passou a tentar falar o português sem sotaque. Ele treinava, 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 e ele era clarinho, né, aí quando perguntava pra ele: "De onde você é?", ele mudou o nome dele era Rana Férez, e em português João Francisco. Ele mudou o nome pra João Francisco. Aí ele falou: "De onde você é, o João Francisco?". "Ah, eu sou português". Como ele tinha aquele pequeno sotaque, o pessoal, Sou então ele veio português. como português, aí depois Sim. ele acrescentou Alves no nome, João Francisco Alves, aí ficou português de fato. Aí veio parar aqui em Agudos. Em Agudos ele progrediu, mandou carta lá para o Líbano, e aí vieram os 2 irmãos do meu avô atrás, pra que aqui tinha, não fazia frio, o pessoal era religioso, católico, e ganhava dinheiro. Não sei se o último apelo foi o melhor. Aí vieram os 2 irmãos do meu avô, e eles não sabiam, escrever, então não mandavam carta. Depois de 2 anos o pai do meu avô chamou, falou: "Ó", ele estava no monastério, ele falou: "Olha, não tenho notícia dos 2, você precisa ir atrás dele". E deu para ele a única joia que tinha, que é um anel com uma pedra preta, que é o símbolo do da família. Quem toma conta da família fica com esse anel até hoje. Hoje está com meu primo. Então, ele é o responsável. E tem todo tem toda a fortuna, da família. Ele reserva para ele, mas ele tem que cuidar de todos. E o seu pai, Forte Simão, e ela, Antônia Matos, Matos Simão, Simão, né? descendente de português. É. E eles já estavam no Brasil. O meu pai, É, não, seu pai, meu pai nasceu em Piratininga. Piratininga, É, é paulista, é paulista, é paulista. paulista. E a sua infância, como foi? Poxa, Minha infância foi toda aqui em São Paulo. Minha mãe gostava muito de Santos também, então a gente ia passar era uma o viagem. era uma viagem, aí pegava, É, meu pai não tinha carro, a gente pegava o Expresso Brasileiro ou aquele, cometa. o Já come existia o cometa, não?
Acho que o começo eu não lembro, lembro do Expresso Expresso Brasileiro. Brasileiro, eu também lembro. E aqueles carros que iam lá, que eram lotação, né? Que pegava ali na Praça da Sé, nem na Praça da Sé, Isso. era Clóvis B. Vilacqua, acho que nem existe mais. Aliás, lotação, a gente morava em bairro, pegava a lotação e dizia que ia para a cidade. Cidade era o centro. Era o centro da cidade. Não é? Então, e aí ia para Santos, ficava lá no Hotel Martini, quando tinha, eu lembro eu tinha outra pensão Brasil também em Santos, que era de um amigo do meu pai, e adorava Santos. Tanto que a minha irmã tem um apartamento lá, ela adora Santos. Você tem filhos, Foch? Eu tenho 2 meninas. Sim. Uma hoje está com 30 e a mais nova com 26. A mais velha ela é advogada, é mestre pela London School of Economics e está fazendo doutorado aqui na GV em Direitos Humanos, assistência que envolve os protetores de direitos humanos, que ela dá assistência jurídica, né? E está terminando o doutorado dela. Então, ela estava na COP agora, né? Na COP? Estava recentemente. Você, nessa área, então, está feliz da vida, missão cumprida, né? A missão, o que a gente deixa, né? A missão da gente o árabe é muito, o libanês em geral, ele é muito apegado à família. Então, a família é a rota dele, né? A sua esposa foi procuradora? Foi procuradora do município. Do município? Está aposentada. Trabalhou comigo? Trabalhou, né? Eu precisava dela, falei com você. Aliás, você que puxou para lá, ela estava na Previdência do município. Né? Ela me ajudou bastante. Você é São Paulino? A família toda, a família toda, isso aqui é uma parte da família, são todos São Paulinos. É uma tradição da família. E antigamente eu acho que o São Paulino era a maioria no estado por causa do próprio nome. Sim, São Paulo. O paulista era aguerrido, né? Então, tanto que era o mais querido por causa disso. Depois que mudou aí. Você estudou no Colégio São Luís? São Luís. Que lembranças você tem desse período? Boas lembranças. O São Luís era aqui na Paulista. Pertinho daqui. Tinha um campo de terra lá. A característica do alusiano era estar sujo de terra, porque na hora do recreio todo mundo ia jogar bola e o campinho de areia, né? Então ficava a camiseta do São Luís e a calça cheia de areia. 1971 está ali? Aí, primeira turma. Aí eu acho que já é o científico, né? Científico. É o último ano. A turma se formou em 72, penúltimo ano. Está aqui, Forte Simão Júnior. E aqui nós temos, até hoje, nós temos uma confraria que para dúbio sentido. Os coroinhas, né? Coroinha, porque realmente fomos coroinhas nas missas, e coroinha porque já somos coroa. Então é a coroinha do Padre Spencer. O Padre Spencer foi uma pessoa, está muito doente hoje, mas foi uma pessoa muito dignificante, porque ele nos deu orientação. Ele era padre orientador. No São Luís a gente tinha padre confessor, padre orientador, tinha padre toda hora, você tinha lá vigiando você, né? Uma vez eu me lembro eu não sei se estava conversando, o professor me pôs fora da classe, e se fosse fora da classe, eles comunicavam o seu pai, chamava, aí eu me escondi no banheiro. Fui lá, fiquei no banheiro, quietinho. A hora que tocou a campainha do recreio, eu peguei, abri a porta, estava o padre Spencer esperando. Muito bem, vamos para a diretoria. Então, a gente era mantido em ordem e com isso fizemos amizade até hoje. A gente se reúne. Você falou em coroa, hoje se você chamar alguém de coroa, pode até dar problema, né? Hoje a sensibilidade... Não é? Acabou, o brasileiro está mudando, né? Eu estava conversando outro dia, o Costinha estaria preso hoje, Zé Vasconcelos, o Chico Anísio, todos esses que faziam... Humoristas da época. Os humoristas que faziam... eu lembro do Chocolate, lembra dele? Lembro, Chocolate. Que ele chama, não, crioulo e tal, daí ia dar prisão. Mesmo ele sendo afrodescendente, ele estaria preso. Quer dizer, mudou, o brasileiro mudou completamente. O Mussum brincava muito com isso. O brasileiro mudou
o perfil do brasileiro mudou completamente. Aquele povo sarcástico, alegre, até sarcástico era um jeito de você aliviar as coisas, né? Virou um país chato, né? Relativizar, fazer piada de português, fazer não piada pode mais. piada de árabe, né? Cheio de piada de árabe, de judeu. Hoje, se você fizer, pode dar um processo. É um país sem graça com essa questão de policiamento, né? É verdade. E fala que isso é evolução. Evolução para quê? Você estudou no Colégio São Luís. São Luís. Em 1977, durante o protesto de estudantes da USP, você foi preso na Faculdade de Medicina de Pinheiros. O que aconteceu? Era o encontro estadual de estudantes. E aí foi decretada acho que pelo governador, ou pela presidência da República, ninguém podia entrar na USP. E aí eu estudava na Politécnica, né? Então eu estava indo de carro lá e não podia entrar. Cheio de policial, cheio de, grupo de repressão da Polícia Militar. Aí o pessoal falou, vamos para a medicina, que lá a gente se reúne e vai decidir o que vai fazer. Aí fomos para a Faculdade de Medicina, de Pinheiros, né? Ao lado, a minha mãe trabalhava ao lado, ela era pesquisadora científica do Adolfo Lutz, né? Então eu conhecia todos aqueles meandros, né? Aí fui com um amigo meu, entramos na faculdade e a gente não ia nem participar do encontro estadual de estudantes, mas estavam lá. Aí eu falo, a tropa como era o nome do secretário de segurança? Na época da ditadura? Erasmo. O Erasmo Dias. A tropa do Erasmo Dias cercou a Faculdade de Medicina. Aí eu tinha um caminhozinho que eu conhecia, porque a minha mãe almoçava comigo, às vezes, quando eu ia lá buscar, ela almoçava comigo na medicina. Tinha lá embaixo, no porão, tinha um restaurante bom. Aí eu conheci o meandro ali. Aí eu fui com um amigo meu atravessar para o Adolfo Lutz e saí fora. Esse meu amigo, não vou, eu vou ficar aqui e tal. E eu acabei ficando com ele, em vez de fugir. E fomos para o Centro Acadêmico da Medicina. E lá a tropa de choque entrou, com um fuzil na mão. E aí negociaram para a gente se render, fizemos fila e fomos presos. Fomos para o DOPS. Aí ali na Tutóia? Não, o DOPS lá na Estação da Luz. Estação da Luz. Era o prédio do DOPS. Aí todo mundo pro DOPS. Eles iam fichar, enquadrar a gente na Lei de Segurança Nacional. E aí o governador, o Paulo Egídio, na época, pegou, aliviou, né? Falou, não, só ficha o pessoal e libera, né? E passamos o dia lá. Aí o meu pai... quando ele era político, delegado-geral do PTN, o Romeu Tuma, ele conhecia o pai do... o pai do Romeu Tuma era amigo do meu pai. Sim. E até pediu para o meu pai arrumar uma colocação para o Romeu, que era novinho, na polícia. Meu pai arrumou como agente. Depois ele se formou em Direito, acho que pela Faculdade de Niterói, junto com um primo do meu pai. E aí ele fez concurso para delegado e se tornou delegado. Então eles eram muito amigos. Aí eu fiquei de almoçar com meu pai naquele dia. Meu pai, eu não fui almoçar, meu pai viu pela televisão, foi preso, vai que meu filho está dentro. Ligou para o Romeu Tuma. O Romeu falou, estou ocupado aqui, tudo. O que é, Foche? Eu falei, acho que o meu filho é teu hóspede aí, né? Aí no meio ali, eu tinha sido fichado já. Aí veio um delegado, falou, Foche Simão, Júnior, sou eu. Aí tinha uma delegada lá que, não vai liberar. Eu falei, não, quem mandou liberar é o doutor Romeu, quer discutir, vai discutir com ele. Ela calou a boca, eu saí. Aí funcionou o jeitinho brasileiro, né? Desci pelo elevador privativo e cheguei em casa. Embora. Ainda fui falar pro meu pai, onde você estava? Eu falei, não, eu estava numa reunião. Mentiroso, você estava preso. Você estava preso. Quer dizer que você é um ex-presidiário. Já sei, eu não entrei, mas não entrei com solicitação de pensão, né? Como vários outros entraram. Eu fiquei preso um dia. É verdade. Você, nesse mesmo ano, em 77, você se formou na
Escola Politécnica, né? Eu formei no ano seguinte. No ano seguinte, É, 78. é. 78. O que motivou você a cursar engenharia civil na faculdade? Porque parece que você tem outro viés, não é você? Meu pai é Mais para o lado do direito, sei Meu lá. pai é advogado, tem É. um dos maiores escritórios. No escritório dele trabalhou o irmão do presidente Temer, eles eram amigos, meio aparentados. Trabalhou com ele, trabalhou uma que foi reitora da PUC. O escritório dele era um dos maiores escritórios de São Paulo, ali na 13 de dezembro. O número, acho que 77, alguma coisa assim. Eu ia lá, bem cheio. E eu vi meu pai trabalhar para a Chu. A minha mãe tinha um viés científico, ela era pesquisadora científica, ela era mestre, né, em saúde pública, se formou em química e se formou em farmácia pela USP, deu aula na farmácia da USP. Então eu tinha dois vieses. E a minha mãe incentivava muito essa parte científica da gente. Ela incentivava a gente consertar as coisas, e Sim. mexer e tal. Eu acho que meu pai era mais literatura. Eu jogava literatura, a gente tinha que ler livro, tinha que ler enciclopédia, tinha acho que meia dúzia de enciclopédia Você básica. puxou mais o seu pai. Depois, para escrever, sim, mas na mentalidade, mais minha mãe científica, né, de Sim. pesquisar. Então, nesse jogo, e na época, o Brasil estava crescendo muito na questão de engenharia e tal. Aí eu entrei no viés de engenheiro aí. Depois eu fiz concurso eu fiz mestrado, trabalhei na área há muito tempo, fui fazer um estágio nos Estados Unidos, na Universidade do Texas. E aí depois começou, em 82, começou um problema sério aí na economia, a engenharia começou, não tinha quase obra. Aí eu acabei, no fim da década, fazendo um concurso para a Receita Federal. Ô, Forte, Receita Federal. Há quantos anos você atua na Receita? De 93 até 2015. Então, quase 22 anos. 22. Você foi chefe da alfândega do aeroporto de Guarulhos no Isso, período, né? inspetor. Gozado que hoje não tem mais esse título. O inspetor da alfândega é um título de 1700, é um título. O Brasil não guarda tradição. É. Eu guardo tradição. Eu acho que isso aí como não sei se é por hábito de família. Você Sim, guardar a tradição, você é honrar aqueles que vieram antes de você. sim. É história, né? É a base. O brasileiro tem a mente curta nessa questão. Então, tradição para ele é nada, nem sabe. Ele saber história, então, é difícil alguém que tenha conhecimento substancial em história. O inspetor da alfândega é um cargo que vem de 1700. Era tinha um inspetor, tinha juiz de alfândega, que era hoje o auditor fiscal, que via as importações, né, exportações. E a alfândega no Brasil é a instituição mais antiga, é de 1534, Alfândega de Santos. É a instituição mais antiga de toda a América, né? Sim. Porque é a alfândega do Brasil, não era a alfândega portuguesa. Tanto que na abertura dos portos está lá escrito, de hoje em diante, a alfândega do Brasil. Tá? E isso aí pouca gente sabe, pouca gente... E como foi esse período para você? Foi um período interessante. Eu estava trabalhando lá desde 93. Eu fui ser inspetor em 98. É, Era interessante, é um trabalho policial, né? E ao mesmo tempo um trabalho de pesquisa, porque você tem que conhecer de tudo, tudo que se importa, tudo que se exporta, você tem que saber Sim, mais ou menos o sim, tem que trâmite, conhecer, né? tanto a parte econômica como a parte estrutural da coisa, né? E é uma defesa do país, porque na alfândega você controla arma, você controla droga, você controla bens da terra, tem muita fuga nós fizemos a maior apreensão de joia no mundo, na alfândega do Brasil. Tanto que nós fomos reconhecidos pela polícia belga, né, nesse sentido. Graças ao nosso trabalho aqui, eles prenderam o maior traficante de joia do mundo, lá, que é a joia do Brasil. Sim. O Brasil é talvez o país do mundo que tem mais produção de semi-precioso, de joia, de pedra semi-preciosa. Isso sai a rodo.
por tudo quanto é lugar da fronteira. Onde você quiser, sai, você vai numa mineração, vê lá a joia bruta, né, a pedra bruta, você não diferencia. Pedra bruta, por exemplo, o diamante de um cristal de rocha é difícil. Quem conhece diferencia, quem não. E não adianta só conhecer, tem que você ver plano de clivagem. Porque ver um diamante desse tamanho, você vai cortar, vai lapidar, dá um monte de pedrinha pequena. Um diamante menor dá uma pedra inteira, maior. E Quem é que dava ordem de prisão nessa época? não, Lá. a gente dava voz de prisão. Você dava ordem de prisão. Então qualquer auditor podia dar voz de prisão, porque ele está fazendo policiamento de fronteira. Nós não somos polícia judiciária, quer dizer, o processo judicial resultante da prisão, da apreensão, segue rota federal, né? Quando o Sim, crime é federal. sim. Então, isso é uma falha no Brasil. Porque nos Estados Unidos, quem controla a fronteira e faz todo o processo é a alfândega de lá, né? O Sim, CBO, que eles chamam, né? sim, Border Control, sim. né? Mas aqui não. Aqui, embora os maiores apreendedores de droga no Brasil é a alfândega, do Porto Santo, do Porto do Rio, de outros lugares, onde passa. Nós somos porteiro, né? E você aprendeu muita droga? Muita droga. Eu trouxe para o Brasil o canil. Não existia canil de aeroporto. Sim. Existia eventualmente canil da Polícia Militar, tal, mas de aeroporto não existia. Aí eu fui convidado pelo DEA, né, Departamento Antidroga dos Estados Unidos, ir para lá e fazer um curso. Eu achei interessante o canil. Aí, conversando com eles, eu falei, eu quero implantar isso no Brasil. Quem nos ajudou muito foi a American Airlines, nessa defesa, até Sim. porque a gente estava também preocupado com trânsito de explosivo e droga, explosivo e arma. Aí a América nos presenteou com 6 cães farejadores de droga e 2 cães farejadores de explosivo. Aí mandaram os treinadores para cá. Era o canil do Canadá, que hoje eu acho que é o canil que treina o pessoal da ONU. E eles treinaram a gente, e eu convidei então o pessoal da Polícia Federal, o pessoal da Polícia Militar, o que mais? Não sei se é a Polícia Civil, mas eu convidei todos para treinarem junto, para aperfeiçoar, que eu não queria uma coisa exclusiva para a gente. A partir daí, criamos o canil do aeroporto de São Paulo, e aí depois criaram do Rio, criaram outros canis. Hoje tem canil em aeroporto, graças a essa nossa iniciativa em 1998. Agora, o cão precisa ser muito bem treinado. Porque cão mal treinado, ele permite o tráfico de droga, né? Então, essa era a questão. Então, o cão tem que ser muito bem treinado. E ele percebe, pode Agora, disfarçar com o que eles você for. estavam habituados a falar, a ouvir ordens em inglês, né? Não, não. O cachorro, ele entende ordem curta. Tanto que o nome de cachorro tem que ser curto. Tá? Sim. O cachorro, né, aliás, o cão de droga é um cão brincalhão. Ele não é viciado, não, ele está procurando o brinquedo dele. Então, com 6 meses, você pega o cachorro e fica vendo a responsabilidade dele, quer dizer, a resposta ao incentivo. Então, você fica brincando com bolinha, se ele pega a bolinha e traz para você, você faz um agrado, dá um biscoitinho. Aí, nesse processo, depois você introduz o que você quer que fareje. Então, pode ser droga explosiva ao mesmo tempo, não, porque o cão de detetor de explosivo e arma, ele é um cão passivo, para ele não mexer, né? Porque aí explode. Se ele vai mexer num lugar, o cão de droga é meio intrometido. O cão detetor de explosivo, ele aponta, ele é um cão apontador, ele para na frente e aponta o local onde está. E nós estamos desenvolvendo, que eu acho até hoje não foi desenvolvido, eu saí depois, e não prosseguiram com isso. O cão farejador de intenção. Quando você está bravo, nervoso, com medo, você começa a exudar O cão, adrenalina, cão né? percebe. Tanto que tem gente que... Você vê um conjunto aí de 3, 4 pessoas, o cão ataca uma, fica rosnando para uma. Por quê? A pessoa está com medo. Então, ele exala cortisol e adrenalina. Agora, o cão não sabe se é aquele cortisol adrenalizado, se é alguém que quer atacá-lo, porque é o mesmo processo, ou se o cara está com medo. Então, ele vai para cima.
E isso que nós estamos treinando, um cão para farejar o cortisol, adrenalina, em quantidade, inclusive teria que ter um assistente médico junto para ver esse processo. Em fila de aeroporto, você detectar a pessoa que está com medo, porque em vez de ficar olhando a pessoa, controlando, ver sapato, ver figura, leitura corporal, o cão faz isso aí. Fala: "Por que você está com medo?". Pode ser porque vai viajar de avião, pode ser porque tem policiamento ali, ou pode ser que ele tenha alguma intenção. Isso aí eu até discuti com o pessoal dos Estados Unidos naquele problema que houve lá dos aviões que se chocaram nos Estados Unidos, lá quando está setembro, 11 de setembro, né? 11 de setembro, É. sim. Se tivesse um cão desse lá, ele ia decretar esse pessoal que estava tentando fazer a sabotagem com os aviões, porque o cara, não existe ninguém que não tenha. Ele pode até controlar, mas que ele exuda adrenalina, exuda o cortisol, exuda. Ele podia ser posto de lado e puxar da ficha dele, né? Para você, a alfândega foi um período muito rico, né? Para mim foi interessante, porque Muito eu gostei. aprendizado, né? Aprendizado e poder fazer alguma coisa pelo país, né? Inclusive eu fiz o hino da alfândega, isso aí foi até porque a alfândega tem bandeira própria, que é bandeira de séculos atrás, é uma bandeira até para ser vista de longe, onde que tinha que aportar, se tinha aquela bandeira, o navio estrangeiro podia parar. Isso no tempo do Brasil colônia. Se não tivesse, parasse em algum lugar para pegar água viva, ele podia ser considerado pirata e a tripulação Sim. morta. Então essa bandeira é desse tempo. Só que agora, ultimamente, eu não uso. Lá no aeroporto eu usava. E tem distintivo, tem tudo. Falei, faltava um hino. Aí eu compus o hino para dar um incentivo pro pessoal, Ah, né? Até para ter aquele espírito de corpo, né? sim. Forjar. Que eu visitei nos Estados Unidos o centro de formação lá, e é interessante porque a pessoa adquire espírito de corpo. Eles ficam lá um Sim. tempo e desempenha o papel a contento, né? Agora, tem algum caso que marcou você lá na alfândega? Tem vários casos, né? Até um caso que Você não lembra de nenhum mais eu importante? precisei, eu não posso nem falar a companhia, mas tem uma companhia aérea que fazia contrabando de peça de avião, Sim. e a gente ficou sabendo, informaram lá dos Estados Unidos, aí nós fomos para o galpão da companhia, e tinha lá, acho que 16 pessoas, não sei o quê, nós conseguimos prender todo mundo, aprender o material. E aí e não tinha como levar. Aí eu pedi para a Infraero, falou: "Você me manda 2 Kombis?". Ele falou que a pessoa da Infraero, que era até o administrador lá, falou: "Você quer levar alguém para fazer piquenique?". "Não", eu falei: "É para cadeia mesmo". Então, levou. Isso aí tem outras aí, do nosso amigo lá, do jogador de basquete, né. Ele acabou no entreveiro, a gente teve que dar a voz de prisão para ele, para levar, né. Sim. Eh, teve várias histórias aí que são interessantes. É. Você Qual é a sua visão sobre a reforma tributária? A reforma tributária em termos gerais, olhando ela de fora, é uma coisa interessante que o Brasil você gasta de 1,5% a 2% do seu faturamento na administração tributária, né, não é lucro, né, é despesa, porque é complexo, você tem que ter, legislação tributária federal, estadual e municipal. Então, senão você leva a multa, né, então você tem que ter um advogado tributário, tem que ter um contador, tem que ter um assistente de contabilidade, então é uma estrutura, que gasta. E fora, tanto que a gente recebia, às vezes eu trabalhei na delegacia de assuntos internacionais, você recebia consulta de gente de fora para ver a complexidade da legislação aqui, que era difícil alguém querer investir aqui e tal. E agora, a reforma em tese mas só que essa reforma não tem o viés de só simplificar, ela tem o viés de arrecadar, tanto que estão prevendo aí
o imposto sobre produtos de 28%, talvez o maior imposto do mundo, né, a maior alíquota do mundo de 28%. A ideia é arrecadar e centralizar, quer dizer, quem tem o dono do dinheiro vai ser o governo federal. Aí ele repassa, faz os repasses, né? Então, Agora quem ganha até 5 mil não paga mais imposto, né? é interessante que nunca atualizaram a tabela. É, Lembra a tabela de desconto? sim. Não, atualizada há 15 anos, 20 anos. Na questão, no final, é atualizar a tabela. Esse negócio de 5 mil é a atualização da tabela do imposto de renda, Sim. porque tinha gente que aumentava o salário e aí caía dentro do Era um dever, não era nenhuma novidade. Não, não é. Não houve, lembra, Sim. de atualização de tabela do imposto de renda. A inflação vai aumentando durante o tempo, o salário vai repondo, nem aumenta, vai repondo o salário e o limite ficava fixo. Então, na medida que o assalariado ganhava uma reposição, ele caía dentro da área de tributação. Então, o que ele está fazendo, na verdade, não é benesse nenhuma. É um dever de atualizar a tabela do imposto de renda. Ô, Fausto, aproveitando sobre o que você está falando, as pessoas com doenças graves, elas deixam de pagar o imposto, não é? Não, tem que fazer um processo. Um processo. Tem um processo, tem que ter uma perícia médica oficial, aí ela entra com esse processo na Receita Federal, né, e se estiver dentro daquelas doenças catalogadas, Sim. com esse São laudo. várias doenças, né? Tem doenças cardíacas, Câncer, câncer, tem uma lista de doenças. Quer dizer, ele entra e sobre o salário sobre o que ele recebe, né, ele isenta do imposto de renda. Só pela idade, não. Vai pagando até A idade até falecer. E quando falecer ainda paga imposto por que deixou para os filhos. Exatamente. A É a família, única certeza. a família Você vai arcar com é, isso. Olha, está aparecendo aqui, é o nosso portal Aribis News, que eu tenho o prazer de publicar os seus artigos, sempre muito bons. Hoje mesmo eu tenho um artigo seu publicado. Para variar, um texto excelente. Obrigado. Como é que você adquiriu essa facilidade para escrever, Forte? Eu falei, meu pai fazia. Eu aprendi a ler e discernir e escrever através de jornal. Quando o jornal não era mercenário de algum setor ideológico. Então, meu pai foi jornalista, né, durante o tempo que ele estudava na Faculdade de Direito, e fazia a gente ler todo dia jornal e fazer um resumo do que É estava. importantíssimo ler jornal. Eu acho. Naquele tempo você tinha ótimos articulistas, né? Então, a opinião deles era uma opinião, não era uma pena sobre pecúnia, né? Era uma pena livre. E aprendeu português também, né? Aprendi português muito bem no Colégio São Luís. Nós tínhamos um professor, Manuel Ribeiro do Vale, acho que era o Manuel do Vale. Ele era um excelente professor, ele corrigia qualquer erro. Eu lembro de um colega meu que chegou um pouco atrasado e falou: desculpa, professor, eu fui na secretaria. Ele, como? Eu fui na secretaria. Ele, como? Até o cara acertar que fui à secretaria. Né? Então, tinha esses detalhes que é saudoso. Então, e a gente, do tempo que se escrevia, né? Hoje não se escreve mais. Hoje o pessoal datilografa, quer dizer, através dos aparelhos. Então, e também você recebe muita informação na medida que você tinha composição. Você não sei se você teve isso, né? Composição, redação, fazer, quer dizer, você tinha que usar a tua imaginação e a pena para compor aquilo, né? Sim. E se não considerar direito era 0, 5. Então você tinha que fazer algo caprichado. Eu lembro do roteiro, né? Introdução. E tinha o latim também que ajudava, Eu não né? aprendi latim. Não? Não peguei. Eu peguei francês, obrigatório, e inglês. Eu peguei latim. O latim você pegou. Meu pai falava bem latim e italiano. O que é uma pena, porque é a base da nossa língua, né?
associar o latim clássico, né? Eu ia sempre muito bem em latim, facilitava aprender o português, né? Hoje o pessoal usa latim para fazer processo, aí pega um livrinho lá que... Nem na igreja usa mais latim, Não, né? não usa mais. Nem na igreja. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Desde o início da atual gestão, já foram registradas 24 medidas de criação ou aumento de tributos desde janeiro de 2023. Como você avalia essa medida, Foch? Eu me lembro muito bem da história do Robin Hood, né? Quer dizer, hoje a Receita, embora o auditor ele não é cobrador de imposto. Ele vai auditar aqueles que não pagam. Então, o que ele é? Ele exerce a justiça fiscal. O auditor, ele vai numa empresa, ver se, dentro da legislação, se ela está pagando os impostos para que não haja aumento de imposto. Na medida que o cara sonega, o outro paga no lugar, né? Acaba compensando. Então, o governo, em vez de ir atrás de sonegador, montar uma estrutura, tanto que a estrutura da Receita cada ano é menor. Tem computador, tem modernidades aí aplicadas, mas cada ano é menor o número de auditores. Tem área que não dá para fazer auditoria porque não tem auditor. Por exemplo, eu tenho o Pervicomp, que é uma compensação onde a pessoa se compensa, ela se autocompensa de qualquer coisa. Tem título até acho que do tempo do Império. Aí ela joga na contabilidade aquilo como compensação e entra com processo. Esse processo, se dentro de 5 anos não for auditado pela Receita, passa a ser adotada aquela contabilidade que a pessoa fez. Tem muita fraude. São 300 bilhões de reais nessa área em discussão, quer dizer, em avaliação. Não tem gente para ver todos. Então, é um processo, quer dizer, em vez do governo auditar, colocar na eficiência, ele coloca no aumento de imposto, na criação de alíquota, aumentar a alíquota e criação de novos impostos, ou tributação de certos setores. E alguns setores até, você pode até discutir que é válida uma tributação, no outro não. A tributação, o Brasil e mais a Dinamarca, acho que não tributam a distribuição de dividendos, né? Mas acontece que você tem uma tributação muito grande na empresa. Nos outros países que têm tributação de dividendos, a tributação no lucro da empresa é menor. Então, acaba se compensando. Aqui não. Agora, muita gente treme na base quando se depara com auditor fiscal, né? Principalmente se tiver culpa. Não, se tiver culpa, se tiver culpa, sim. Como é que eu vou sair dessa? Se tiver culpa, sim, mas não. O auditor fiscal, ele faz a justiça fiscal, ele não é cobrador de imposto. Né? Não é o publicano, né, que tem na Bíblia. O cara andava com... Eu lembro de uma história do publicano romano, né? Como é que ele chamava? O tribuno. Ele andava com por isso que chama fisco. Ele andava com uma cesta que parecia cesta de pão, né? Então, essa cesta chamava fisco. Tinha que depositar. Ele entrava numa lojinha, num lugar lá, e ele avaliava. Era a avaliação dele. Peraí, você está ganhando muito, é central e tal. Vamos ver quanto é que você vai pagar de imposto. Ele arbitrava e uma parte era dele, né? Sim. Então, tem até um édito, não sei se é Adriano, um édito que ele põe, que os publicanos sejam mais comedidos na parte que eles retiram, que estava saindo muito para eles e pouco para o erário, né, do Império.
Hoje, Foch, a gente vive num país da fraude, né? Tem fraude em tudo quanto é lugar, Sim. né? Quanto mais se sofistica a economia, a sociedade, abre, dependendo da moral popular, abre fraudes. Você tem exemplo de cima, né? Você não É, tem? tem. Escândalo do INSS. Tem. Que é coisa mais suja, mais Sim. mesquinha, que é roubar alguém que não tem capacidade econômica. O cara está sobrevivendo, você vai roubar esse cara. É. Isso aí é de uma mediocridade, de uma sordidez. Maldade, né? É maldade. Agora, quem está no meio? Basta ver quem está enrolado no meio, quem está. E, no final, não há punição efetiva, porque um é parente do outro, ou porque algum tribunal trancou o processo. No fim, roubar compensa. E não vai dar em nada, né? Ou muito pouco. É. Tanto que tem processo aí que, aliás, a Receita foi uma das que mais atuou. Aliás, a Lava Jato, a base da Lava Jato foi a Receita Federal. Prender, a polícia prende. Mas a base de apuração, de investigação, foi a Receita Federal. E eu conheço o pessoal que participou, e realmente tinha base a Lava Jato. Foi um processo mesmo de lapidação da nação, de roubo mesmo. Por questões jurídicas, duvidosas, não, mas por questões jurídicas acabou. Acabaram com a Lava Jato. E com depoimento e depósito de quem fala, não, eu roubei, estou depositando esse dinheiro. Como é que se o cara, se não houve nada, como é que o cara, além de afirmar que roubou, está depositando aquele dinheiro, está devolvendo aquele dinheiro que ele roubou? Né? É interessante isso, né? Eu confesso e nada aconteceu. Então, isso estimula uma juventude que é mais materialista a participar, falar, pequeno, já o cara roubou tanto, eu vou roubar um pouquinho. Então, cria uma mentalidade no país de que vale a pena, de malandragem, né? Vale a pena. Só que a malandragem evolui para tomar comunidade, tomar coisa que... Aliás, como é que você vê o futuro do nosso país? Muito triste. É um país... o meu pai que falava que o Brasil nunca vai cair no abismo porque ele é maior que o abismo, mas ele vai se degradando. Né? É um país que tem muita riqueza, muito recurso natural, gente ainda jovem para trabalhar, então mas vai minando aos poucos. O Brasil é exportador de commodity. Eu falo, não, o Brasil é exportador de commodity, não interessa indústria, não, nós recebemos, nossa balança comercial é controlada pelas commodities. O maior país exportador de commodities do mundo são os Estados Unidos. Né? É o maior exportador. Só que ele investe na área científica, na área de produtividade. Assim também fazem outros países, que é o Canadá. Né? São países exportadores de commodities. Mesmo país que não tem quase uma commodity, como a Arábia Saudita, está investindo em pesquisa e educação. O Brasil investe no quê? Está em assistencialismo. Assistencialismo, você cria uma plede de dependentes do governo que vão votar no governo. Que vai votar no governo, essa plede. Não é? Que eu não preciso trabalhar, eu recebo sem trabalhar. E meu anseio, até porque eu não tive uma educação razoável, não tive uma visão, uma orientação competente, o que é o meu anseio? Meu anseio é sobreviver. Eu fico na praia, como um negocinho, outro, mas eu ganho uma boa. Então, esse país não evolui. Enquanto o chinês trabalha 9 horas por dia, 6 vezes por semana, e tinha antigamente o sistema cama-quente, né? Que dois se dormiam na mesma cama, enquanto um trabalhava, o outro dormia. É um sistema de produção que acabou dando o desenvolvimento que a China tem hoje. No Brasil, trabalhar é pecado, trabalhar é um incômodo, tanto que o crime organizado cresce muito em cima disso. Né? Por que eu vou ganhar salário mínimo se eu posso ganhar 10, 20 mil cruzeiros sendo olheiro, ajudando aí o... Aliás, estão querendo acabar com 6 por 1, né? Então, esse país evolui? Não evolui. Que empreendedor estrangeiro vai investir no país, fala, lá vão acabar com 6 por 1, o cara trabalha menos, você tem um monte de carga tributária, carga social para produzir. Quer dizer, ninguém é empresário por benesse, né?
é empresário para ganhar dinheiro. Então, na E hora que ele vê que aqui não... Quem vai roubar muito o investimento produtivo do Brasil vai ser a Argentina. O Paraguai já tá desviando coisas para lá. Vários industriais brasileiros estão indo para o Paraguai porque a carga tributária é menor, o custo de trabalho lá é menor. Então, começa a ir para lá. Já que tem Mercosul, depois você exporta, vende pelo Mercosul. a alta carga tributária é uma das principais causas do trabalho informal, né? É. Na sua visão, como equilibrar a arrecadação e incentivo à formalização? Formalizar, você deve. Isso na Austrália, quer dizer, qualquer tamanho do seu negócio, você é obrigado a se inscrever, mesmo que você não pague nada. Se inscrever para o governo controlar, para não ter problema com o crime organizado. Né? Na medida que a informalidade trabalha, ela pode auxiliar muito o crime organizado. É um jeito deles fazerem dinheiro, porque o crime organizado hoje não é só droga, né? Eles têm Sim. tá com uma máfia nos Estados Unidos, né? Inclusive não sei se eu tenho um tempo aí, mas Tem. eu fui convidado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos para passar um tempo lá, questão de contrafação de produto, né? E aí eu fui visitar a polícia de Nova York, fui lá no departamento, até brinquei tinha um delegado que estava me assistindo lá, ele é italiano, eu falei, vocês que mandam aqui? Ele falou, não. Eu falei, como não? São os irlandeses. Eu olhei para ele, nesse momento entrou o chefe dele, parecia um duende irlandês, baixinho, aquele ruivinho, tal, todo posudo. Parabéns, você é do Brasil. Tá aqui não esqueci o nome do delegado, tinha um nome italiano, Antônio. Antônio, que ele vai passear com você, mostrar as coisas. Eu falei, tá bom. Então, eu saí com ele para fazer lá o rastreamento e tal. E dessa visita aí, a gente começou a perceber a estrutura de Nova York, como controlar o crime organizado, porque Nova York tinha muito assalto, prostituição, ainda tem droga, né? Mas reduziu mesmo, porque o Rodolfo Giuliani, né? Sim. Aí eu Sim. perguntei para ele, falou, bonito trabalho que vocês fizeram aqui com o prefeito Rodolfo. Ele falou, não foi só gente, né? Eu falei, como não? Ele falou, foi a máfia, ajudou muito. Eu falei, como a máfia ajudou? Porque ela começou a crescer, lavar dinheiro. Então os filhos de mafiosos já não faziam aquele trambique que o pai fazia. Eles eram administradores de loja, de hotel, então muito hotel, muita loja, muita coisa que você vê turística, é egresso do financiamento da máfia, lavagem de dinheiro. Então esses caras não querem ir para Nova York, bagunça, porque eles ganham dinheiro hoje não é mais com droga, com prostituição, eles ganham dinheiro no mercado formal. Né? Então, essa é a questão aqui para nós. O crime organizado está se sofisticando nessa área, quer dizer, ele está comprando fazenda, posto de gasolina, não tá, Padaria. começa a se estruturar e botar os filhos lá, os parentes, os amigos, então começa a crescer como uma empresa. Aquele passado sujo, eles começam a reduzir, né? Então, agora, Então você ainda vê uma luz no fim do túnel. Lula, eu sou otimista como brasileiro, mas eu lamento muito que o Brasil esteja como ele está atualmente. Na década de 60, o Brasil era muito mais adiantado. Ele tinha um programa de foguete, de tecnologia, de educação, muito mais adiantado que a China. A China, eu lembro na época, a China ela forjava aço, só que ela não usava o aço que ela forjava nos tanques dela, porque não confiava muito, tinha muita corrupção. Então, importava aço para fazer os blindados dela, para você ter uma ideia. Um baixinho, pequenininho lá, o Deng Xiaoping, que mudou tudo isso aí, né? A estrutura toda. Então, enquanto o Brasil estava léguas à frente, a China estava lá atrás, com o regime, gente morrendo de fome, passando sem tecnologia. Hoje, a gente não vê nem onde a China está, né? Tá indo Como à é que você lua. vê a eleição do ano que vem? São complexa, complicada. Você tem um viés muito forte da mídia, né? Em geral, da grande mídia, que é mantida com recursos aí, parte dos recursos estatais, né? Então, vai dar muita questão de conflito, né? Eu acredito, é complicado.
você tem um controle jurídico, né, de pressão em cima da oposição. Então, eu vejo complicado. E a mais, você tem um país que não vai aceitar isso, que é os Estados Unidos, o Trump lá, ele vai interferir, como o Biden interferiu nas eleições aqui, segundo a mídia conta informações em 22, né? E o tema central das campanhas deverá ser violência, né? A violência, eu não consigo entender esse binarismo no cérebro de várias pessoas. Quer dizer, se você critica o Lula, você é bolsonarista. Se você critica o Não tem Bolsonaro, nada a você é ver lulista. isso, Você nada a não ver pode isso. ter opinião É, divergente. é, Então, é um enquadramento imbecil. é, O cara que pensa assim, eu acho extremamente limitado. Eu É. tenho dó, eu nem discuto. É. Pessoa, não, eu discuto, eu estou falando da questão tributária. Ah, então você é bolsonarista. Não pode criticar. Se for o contrário, se eu falar alguma coisa, sim. uma coisa sobre... Você é petista. Você é petista. Então, É. é um binarismo decadente. Como é que você analisa o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal foi o golpe da República, é um golpe de macaco, que ele copiou tudo dos Estados Unidos, né? Até o nome, né? Estados Unidos do Brasil. Eles queriam ser os Estados Unidos na frente. Só não impuseram o inglês porque a maioria do Brasil era analfabeto. Então, eles adotaram o Supremo Tribunal ao modelo norte-americano, que era a indicação do presidente. Agora, segundo os federalistas, na Constituição dos Estados Unidos, eles estavam discutindo um modelo, né? Então, o modelo federalista, de ter autonomia dos estados. Só que aí a presidência ficava muito fraca, né? Porque todo estado é autônomo, o que o presidente faz? E o Congresso pode ser representado pelos estados, então o presidente faz. Então, o que eles inventaram? Inventaram o Supremo Tribunal. As questões mais graves, né? As questões mais iriam para o Supremo, que ele fosse de cunho constitucional, e lá a indicação era do presidente, né? Então, ele era um reforço do executivo. Aqui, como macaco fez, macaco faz, na questão da República adotaram esse sistema, tanto que acho que o Marechal Deodoro indicou um médico, né? Grande saber jurídico, porque era amigo dele. Então, você vê como começa o processo. Não é um jurista de base, né? Deveria ser pessoas juristas mesmo, de base, que tinham... E não indicação política. Agora, indicação né? Não, por quê? Porque ele é meu advogado, não é porque meu amigo meu era vizinho, gente fina. Indica o Senado... Negocia com o Senado. Ele vai lá, negocia e pronto. Então, além dele garantir que não vai ter impeachment, ele garante a posse dele. É o que o Messias está fazendo. Então... Isso tudo é uma pena para o Brasil, né? E outra coisa do Supremo é que ele virou instância de apelação. Não é? O Supremo não é apenas um órgão que julga a questão constitucional. Qualquer coisinha vai lá para o Supremo, passa a ser assunto constitucional. Então, na verdade, nós temos uma jurisdição no Brasil, né? Quem manda no Brasil é o pessoal, a mente do Supremo. Poxa, você vai ter que vir mais vezes aqui, porque ficou muita coisa aqui sem a gente falar. Um prazer. Muitos assuntos bons. Eu fico imensamente grato com a sua presença. Obrigado. E, como eu falei, a gente tem um contato há muitos anos, já, e o Gente que Fala ajudou muito nisso, né? Sim, sem dúvida. Porque eu consegui ver você várias vezes também. Sem dúvida, não é? Foi um prazer aí para mim. E agradeço a você, a tua capacidade jornalística, que eu conheço há muito tempo, né? De inovar, né, nesse setor, que é importante, esses blogs, essa divulgação, porque sai do meio da mídia tradicional. E a mídia tradicional, ela sempre teve um viés político. Sim, mas hoje é demais, né? No passado tinha o jornal
jornal de esquerda, jornal... É. Mas havia uma certa independência da mídia. E hoje em dia é um controle quase total da mídia, né? Então, traz para o público, né, a oportunidade de se esclarecer, mas a quem quer esclarecer, né? Quem não quer ficar binário, né? Vamos ver se a gente consegue ajudar pelo menos um pouquinho. Eu acho que consegue divulgar. Ao nosso espectador, eu fico muito grato e convido para a próxima edição do Gente que Fala, que com certeza será amanhã. Um abraço, muito obrigado, fiquem com Deus.